Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo, sempre com respeito. E hoje, antes de começar o programa, eu preciso de contar uma história. No dia 21 de julho, em Nova Lima, uma professora da Revolução dos Bichos surgiu. Sim, a professora Onça. Onça é a professora exigente de educação física. Pega pesado com o mico que brinca, gosta da concentração do lobo-guará e fica brava com a preguiça do bugio. Mas era a estupidez humana que a mestra mais estranhava. Como um país tão lindo, com tanta diversidade e riqueza, peca em seu desenvolvimento, cavando buraco e vivendo em miséria? Como uma cidade que tem um belo de um horizonte permite que o sol nasça sobre as cavas de minério? Isso, lá pertinho, onde a professora mora. Educação e meio ambiente, dois problemas graves. Ela tinha razão em querer gritar. Quando viu tudo de perto, melhor esconder no vestiário da escola, ela decidiu. Um garoto a viu e chamou o vigia, que filmou o tanto que a onça é brava, forte e linda. Então chamaram o Marcos Mota, criador do Asas e Amigos, que acolhe todo tipo de bicho, os bravos e os agredidos. Marcos foi entrevistado por mim no meu primeiro programa aqui na TV Horizonte, o Pra Mudar o Mundo. Marcos protegeu Dona Onça e deu parte de sua aula, que é preciso proteger, que é preciso cuidar das escolas, que não precisamos mais de buraco de mina. Dona Onça tá de folga hoje, ela tá de férias. Coitado dos micos e dos bugios quando a aula voltar, porque Dona Onça vai passar só abdominal e corrida, chateada com o que ela viu do Brasil e de Nova Lima. Hoje temos o convidado veterinário e presidente da ONG Asas e Amigos, Marcos de Mourão Mota. Marcos, seja bem-vindo. Obrigado, Jack. Um prazer enorme estar aqui novamente, né? Sim. Nesse encontro maravilhoso com você, com toda a publicidade, com todos os públicos, né? Sim. Que estão aí presentes. Vamos lá. Como é que foi encontrar a professora Dona Onça naquele dia na escola? Ela revoltada com tudo que está acontecendo. Eu diria até mais assustada com tudo que está acontecendo. Não revoltada, talvez um pouco revoltada, porque estamos tomando o ambiente dela, Sim. na força, sem perguntar para ela. Assustada, porque é um monte de gente que está ali doido, querendo pegar ela, e ela não queria estar ali. Né? Ela foi forçada por questões políticas, ambientais, que levaram ela naquela condição dali. E a gente fez o nosso trabalho, de tirar daquele ambiente impróprio para ela e devolver para um outro ambiente que ainda existe em pequenas quantidades, mas que dá um pouquinho de qualidade de vida para ela. Primeiro conta pra gente, a Dona Onça, ela tem um raio de vivência que é um raio grande. Sim. Por exemplo, Marcos, o jacaré tem um raio de vivência que é um raio menor. O que é isso da onça caminhar quilômetros por dia que você me contava antes? Cada espécie tem um significado, né, no meio ambiente, tem uma importância no meio ambiente. E para ela cumprir essa importância, ela tem uma maneira de viver, diferenciada de espécie para espécie. No caso das onças, são animais que percorrem quilômetros e quilômetros de distâncias por dia, não é por semana nem por mês, é dia. Então ela precisa de um raio enorme para cumprir a função dela biológica. Né? E naquela região de Nova Lima, é um ambiente natural dela, ela já existia ali antes de Nova Lima existir. Né? Então, o que tem acontecido, infelizmente? Além das queimadas, além das
devastação do meio ambiente por questões de plantações, de fazendeiros, de fazendas, né, produção de alimentos, né, a gente tem as construções legais e ilegais. Legais que são que o próprio município autoriza e as outras que não têm autorização, mas são construções que estão vindo a cada dia. E a cada dia que você vai nessa região, tem uma casa nova, tem um prédio novo, tem um ambiente novo de construção. E a mineração, né, Marcos? Além da mineração também, claro, que é outra que depreda muito o nosso meio ambiente também, né? Então, isso tem feito com que esses animais percam o seu espaço normal da natureza deles. Lembrando que antes da gente comprar o nosso terreninho ali, já era da onça o terreno. Então, a gente acha, né, que comprando, que o terreno é seu e que todo mundo tem que respeitar aquele espaço. A natureza não vai respeitar, ela não Marcos, vai seguir isso. O que você viu na hora que você chegou nesse fato, que foi um fato amplamente divulgado, jornais internacionais, e a onça ela foi fotografada? Ô, Marcos, a edição eu tenho certeza que vai colocar ora em uma fotografia com ela muito brava e depois uma fotografia com ela claramente triste. O que você encontrou naquele dia? O primeiro encontro com a onça, o primeiro impacto que nos dá é essa tristeza. Estão tirando a casa dela, né? Estão expulsando ela da casa dela, que sempre foi ali, né? Então é uma reação de muita tristeza. E depois vem uma reação de que o quanto aquele animal estava assustado com tudo aquilo que ele está vivendo, a polícia do meio ambiente, o corpo de bombeiro, as pessoas, a escola, toda aquela mídia em cima dela, né, deixa ela muito assustada. Então, na verdade, todos aqueles bolsos dela de urros, de guinchos que ela tem feito, não é de bravura, é de medo. Tá? Então, deixar bem claro para as pessoas que a gente está com medo da onça, as pessoas, o aluno, a professora, a diretoria, o bairro, a cidade de Nova Lima, está com medo da onça, pode ter certeza que ela está com muito mais medo do que a gente dela. Né? Os relatos de agressão desses animais com seres humanos é quase nulo, quase não existe. Ela só vai atacar uma pessoa em duas condições básicas. Ela tem que estar pelo menos uma semana com fome, ou seja, a fome é um fator que vai fazer ela correr esse risco, né, de agredir uma pessoa, né? Ou então se ela for acuada. Então, por exemplo, no caso ali da escolinha de Nova Lima, onde ela estava acuada, se alguém for lá e for pegar nela, ela vai agredir aquela pessoa, ela tem que se defender. Ela está com medo, e com medo a gente defende, a gente mesmo, né? E ou então com muita fome. Fora disso, ela nunca vai agredir uma pessoa. Isso não existe. No segundo relato, né, que aconteceu em Nova Lima, a gente percebe nos vídeos, né, fragados pelas câmeras noturnas do condomínio, ela vagando, né, passeando pelas ruas, mas você vê que ela está assustada, sem gente nenhuma, ela está assustada. Ela estava procurando, você vê que ela olha para um lado, olha para o outro, finge que vai para um lado, depois corre para o outro. Ela está procurando um lugar para ir embora. Ela não está querendo confusão com ninguém. No meio de luzes, né? No meio de luz, ela está assustada, ela não está ali procurando nada. Ela só quer ir embora dali. Agora, Marcos, Vô Canelli, nos proteja, falava lá em Oliveira que viu onça tem que matar. E aí isso vira uma questão de cultura, vira uma questão de educação. A gente é educado a ter medo do bicho, portanto, faça isso. A gente tem que mudar essa história, não tem, Marcos? Temos que mudar. Essa cultura, como a cultura de alguns ainda fazendeiros que têm que fazer queimadas na terra, essa cultura realmente já passou da hora de ser mudada. A gente tem que ver o bicho e não olhar com a intenção, eu vou matar o bicho. A gente tem que olhar com a intenção. Em primeiro lugar, nós estamos errados. Olha o que nós estamos fazendo com a nossa natureza, né? Que outros países já fizeram, acabaram, né, com florestas, com matas, e olha o que a gente está fazendo, indo para o mesmo caminho. Então, primeiro, esse olhar. Segundo, aquele animal, ele não quer estar ali, né? Então, a gente tem que respeitar que ele está numa passagem por ali, porque ali é a região dele, né? Esse negócio de querer matar o animal, a nossa legislação, ela é muito rígida em relação a isso, né? A gente vai responder, se for pego, fragado, através de câmeras ou testemunhas,
a pessoa ela responde judicialmente por aquele crime. É um crime. Responde, Marcos. Responde. 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 Né? Como que funciona a organização? Marcos, polícia, a gente conversava disso no início do programa. Como que funciona esse processo? Porque era um fim de semana, não era? Esse da Dona Onça, professora. É um final de semana, né? Na verdade, essa parceria surgiu através do Asas e Amigos, né? É uma parceria que a gente tem de anos, né? É uma confiabilidade com o poder público, no caso, a polícia, né, do meio ambiente, o corpo de bombeiro. Foi uma conquista de anos de trabalho, eu começando a trabalhar com animais silvestres, eu tendo essa visão da nossa responsabilidade, do que a gente precisa fazer, não visando dinheiro, não visando comércio, visando a importância da vida daquele animal. Então não é dinheiro. Então a gente recebe esses animais da Polícia do Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiro ou de qualquer outra, Guarda Municipal, muitas vezes até da própria Polícia Rodoviária Federal que pega um animal atropelado na estrada, a gente recebe esse animal, a gente leva para Asas e Amigos, a gente trata desse animal. Alguns, infelizmente, não sobrevivem. Aqueles que sobrevivem, muitos ficam deficientes físicos. Por isso, a instituição foi criada, o Asas e Amigos, recebe esses animais, né, para curtir a sua aposentadoria. E alguns poucos a gente consegue devolver para a natureza. Esse conjunto de trabalhos, né, a gente criou uma certa confiabilidade com o poder público, as polícias, e aí eles tratam. Chega no final de semana, tudo bem, e meios de semana tem o próprio IBAMA, que é um poder público federal, e que atua também. Eles têm profissionais, eu aprendi muito com o pessoal de lá, né? Eles têm profissionais e fazem, mas chega nos feriados e nos finais de semana, o poder público fecha, eles estão na casa deles, então você não consegue contactar essas pessoas. O Asas e Amigos é a única instituição que está ali presente, então a polícia ela pode me ligar qualquer dia, qualquer hora, e ela sabe disso, né? E a gente vai estar sempre à disposição. Eu saio, paro o que eu estou fazendo e vou no socorro desse animal na tentativa de devolvê-lo para um ambiente mais seguro antes que aconteça, com segurança total. Bacana. Né? Marcos, no segundo bloco, eu quero perguntar de onde que vem isso? Na hora que te chamam para ir lá atender a Dona Onça. A professora estava certa. Até daqui a pouco. Voltamos a apresentar o Contraponto e hoje recebemos o veterinário, presidente da ONG Asas e Amigos, Marcos Mourão Mota. Eu havia colocado da professora Dona Onça no primeiro bloco. Como é que é o sentimento, Marcos, assim, de estar ali para poder resolver um problema, proteger aquele ser... Marcos, é lindo demais da conta. Ela é linda demais da conta. O sentimento, na hora que você chega e você está diante, né, da Dona Onça, é o nível que me vem na minha cabeça no momento. Olha a sua responsabilidade que você vai ter daqui para frente para poder resgatar esse animal com segurança, sem nenhum prejuízo para esse animal, tanto psicológico quanto físico, e devolvê-lo para a natureza com segurança total. Então, a gente que somos amantes, né, da natureza, dos animais, é um nível de responsabilidade muito alto mesmo, não é tão fácil assim. E aí você está ali diante, e está a mídia, e está a polícia, e está a população, e todo mundo ali te olhando, aí sua responsabilidade ainda fica um pouco mais complicada, né? Porque, então, Marcos, você sabe que naquele momento ali, você está formando opinião, você está conquistando as pessoas, você está dizendo exatamente para aquelas pessoas de que a gente tem que cuidar daquele bicho, de que quem interfere na vida do bicho somos nós. Uhum. Então, com certeza. Então, o segredo é a simplicidade. Eu acho que o segredo de nós, profissionais, de qualquer médico veterinário que está ali, naquele momento, é a simplicidade. Não querer ser mais do que uma pessoa simples. Ser seguro no que você está fazendo, ver a importância do porquê que você está fazendo aquilo, né? Então eu saio da minha casa, do meu trabalho, da onde eu estiver, na hora, imediatamente, sem perguntar o porquê, porque eu sei do nível daquela responsabilidade. E atuar em cima da simplicidade. Então, eu acho que o sucesso, né, vem em cima da simplicidade. Não querer bordar as coisas, não querer inventar as coisas.
Você sabe da sua responsabilidade, você sabe da responsabilidade daquele animal perante a natureza, a nossa fauna. Então, é em cima da simplicidade fazer o trabalho, o resgate e a soltura imediato, né? Marcos, eu e Flávia, minha esposa, a gente gosta muito de chegar, por exemplo, numa capital do Nordeste, por exemplo, e com os meninos, de viajar por perto e não ficar só naquele lugar, assim. A gente não curte essa coisa de hotel, a gente gosta da casa da senhora, da pousada, a gente gosta muito de desbravar esses lugares. E eu me lembro, Marcos, que uma vez a gente estava em Maceió, indo visitar amigos em uma cidade do interior, praiana, mas uma cidade do interior, e lá tinha muito peixe-boi. E aí, sentados e conversando, e o meu filhote mais novo, muito atento com relação a isso, o sujeito contou pra gente, um ribeirinho lá de perto, que chegou um machão lá, e o peixe-boi enorme, Marcos, um bicho pacato e tão lindo. O sujeito tirou um 38 e deu um tiro no bicho. O que é pensar essa ideia do cax, do caçador, colecionador, aquela coisa toda? O que é pensar essa ideia do indivíduo que acha que ele tem um rifle, um T4 ou algo desse tipo que ele compra e agora ele é o dono daquela história? O que é pensar isso tudo, cara? O que é pensar isso tudo? É como o ser humano está evoluindo, né? Em vez da gente estar evoluindo, estar amadurecendo e vendo as nossas responsabilidades, acho que a gente está evoluindo. Com uma atitude dessa, para mim, é uma evolução do ser humano. Humano, até que ponto, né? Um monte de interrogação na frente. Porque, teoricamente, até onde eu conheço o que é um ser humano, não seria uma atitude de um ser humano, né? É de um ser evoluído, infelizmente. Eu vejo dessa maneira, né? E o pior que à medida que a gente está vencendo o nosso século, a gente está avançando, né? Não só na idade, mas no século, nos anos, de uma maneira em geral, esse tipo de comportamento tem ficado muito frequente. Sim. Às vezes pelo poder público, um policial que atira no cachorro na rua, eu infelizmente recebo esse tipo de animal, né? Às vezes são pessoas, às vezes são policiais, não sei por qual circunstância, mas tem acontecido com uma certa frequência. E está piorando, né? A gente vê que está piorando esse tipo de comportamento, né? Quando um sujeito que matou a aula da Dona Onça, porque ele leu uma página de um processo jurídico em 20 segundos, cada página do processo em 20 segundos, para falar sobre meio ambiente, para falar sobre a vida e para falar sobre a Serra de Belo Horizonte. Esse sujeito que não foi na aula da Dona Onça, ele leu cada página do processo em 20 segundos. E ele autorizou a fazer mais uma cava de mina perto de Dona Onça. O que é pensar isso, Marcos, assim, a moldura da nossa cidade? Se resume em política e dinheiro, né? Eu acho que é isso. Não se olha se o meio ambiente, não se olha se o valor de uma serra do Curral, teoricamente, não se olha o valor de uma mata, de uma floresta em Nova Lima, o município de Nova Lima. Só se olha se a política e o dinheiro. Infelizmente, é a nossa realidade, né? Isso desanima ser coordenador de um projeto tão bonito como Asas em Amigos? O Pra Mudar o Mundo do Asas em Amigos, Marcos, ele é de 2013, 2014. Nós estamos ficando velho, cara. Desanima? Um pouco. É um pouco desanimador, com certeza. A gente vê que, muitas vezes, e eu senti isso há 8 anos atrás, quando eu comecei a fazer educação ambiental para crianças, né? Porque o Asas e Amigos, na verdade, ele começou, primeiro porque eu gosto muito de bicho, da nossa fauna, da nossa natureza. Eu respeito muito isso. Então, me dediquei a esses animais devido ao respeito que eu tenho com o nosso meio ambiente. Beleza. Depois eu me senti, já tive uma fase de estar na obrigação. Se eu der uma chance para aquele tucano de ser recebido no Asas e Amigos, aquele outro que chegou para mim, por que eu vou falar não para ele? Então eu já tive uma fase de ser por obrigação. Se deu chance para um, se o outro chegou para você, você tem que dar chance para o outro também, por aí foi afora. Um belo dia, exatamente vivendo o que você está me falando,
E eu sentado lá na ONG, lá vendo aquele monte de bichos lá, hoje são em torno de 560 animais que a gente tem da nossa fauna, que não podem voltar para a natureza, são portadores de necessidades especiais, né? Falta um olhinho, uma pata, uma asa, alguma coisa assim, né? Eu comecei assim, gente, será que é só isso que o Asa Amigos pode fazer? Aí eu comecei a amadurecer a ideia de realmente, será que esses animais estão aqui somente para curtir a natureza? Será que já que na nossa fauna, na nossa liberdade, eles não podem fazer nada porque são deficientes, será que aqui também eles não podem fazer nada? Eu comecei a me questionar muito sobre isso. E eu comecei a fazer educação ambiental. E a minha educação ambiental, ela é uma educação ambiental muito realista, porque o Asas e Amigos é realista. Final de ano, outubro, novembro, dezembro, aquele monte de filhotes de apreensão por causa de tráfico, chega aqueles filhotes para a gente tratar deles. Chega janeiro e julho, o índice de animais atropelados em estrada, porque tá as férias, o pessoal viaja mais, é enorme. Chega agora, mês de julho, é o que a gente está começando a viver, e para mim já chegaram milhões e milhões de animais. São os ventos, os papagaios, as linhas de cerol chilena, chega aquele monte de asas com as asas já amputadas ou quase amputadas, que não dá para salvar por causa das linhas chilenas. Então a gente tem que ficar com esses animais também. E agora a gente vai entrar em setembro, agosto, setembro, outubro, as queimadas. Aí já vem as queimadas, que é a pior fase depressiva para a gente, são os animais queimados. É muito deprimente você receber aquele animal, né, com cheiro, com a característica que ele tem. Então eu faço educação ambientais em crianças de 1 a 15 anos, 16 anos, nas escolas. Às vezes as escolas me procuram, eu quero conhecer o trabalho do Asa Amigos, eu quero levar minha turma lá. Assim, beleza, só levar por levar, vai para o zoológico, você vai ver bicho. Não, quer conhecer o Asa Amigos trabalho? Você vai me convidar, eu vou na sua escola, vou fazer uma palestra de educação ambiental e depois eu vou convidar todo mundo para ir lá conhecer. E minhas palestras, um exemplo bem resumido, elas são o antes e o depois, eu coloco muita realidade. Né? Então, eu chego, por exemplo, eu vou falar do tráfico. Como é que eu falo o tráfico? Eu ponho um papagaio do jeito que ele chega para mim, em cima da mesa, sem um bico, quebrado, todo sangrando, a mesa sangrando, a parede sangrando. Eu ponho essa foto para as criançadas. Ela abre um olho desse tamanho, umas gritam, eu quero impressionar e eu consigo isso muito facilmente. Né? Aí depois passa aquele horror daquelas crianças, aí eu chego e pergunto, gente, quantos de vocês têm um papagaio em casa? E criança é muito honesta, então ela vai te falar, meu pai tem um papagaio, minha mãe tem um papagaio, meu avô tem 3 papagaios e por aí vai fora. Eu deixo elas falarem tudo tal, e eu venho à realidade. Para cada um papagaio bonito que está na sua casa, 10 estão morrendo dessa forma. Aí eles vão começar a entender o que é o tráfico na realidade, que não é mostrado na mídia. O que é um tráfico? Só fala lá, pegar os 50, 100, 200 passarinhos e pronto, fica por isso mesmo. Então não mostra a nossa realidade. E assim, é a linha de cerol. O que a gente faz no mês de julho? A gente solta papagaio. Como é que é bom soltar papagaio? Mas é melhor soltar papagaio, ter um papagaio diferente dos outros ou ficar derrubando papagaio dos outros? Por que derrubar o papagaio dos outros? Aí vem as linhas de cerol. As linhas de cerol, aí eu ponho lá um monte de coruja sem asa, tudo sangrando e tal, tudo. Elas começam a ver que é o prejuízo da linha de cerol para o meio ambiente, coisas que não é mostrado. Então é muito realista. Cara, e tem ido muito bem, né? E tem ido muito bem e tem demonstrado isso muito bem. Né? E aí eu tenho várias palestras, a gente vai 2 horas de palestra de educação ambiental para as crianças, né? Então eu tenho finalizado hoje, além de receber os animais, socorrer os animais, aposentar alguns, devolver alguns para a natureza, eu estou fechando o meu ciclo, né, de Asa e Amigos com as palestras, né, que tem diminuído por causa da era que a gente passou nesses 3 últimos anos aí por causa do Covid, mas se Deus quiser agora vai começar a ampliar de novo e vamos começar a visitar as escolas e tentar fazer um trabalho próspero para a próxima geração, para ver se abre um pouquinho mais o olho da nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente, em relação à fauna, em relação aos animais e às plantas também, né? É apaixonante, simplesmente apaixonante. É apaixonante contar a história da professora Dona Onça, é apaixonante e é revoltante escutar a história que o Marcos coloca pra gente, que a gente acompanha esse tempo todo. Tira o pé da nossa serra. O nosso bate-papo está chegando ao fim. Obrigado pela companhia, Marcos. Obrigado demais Obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição. Nossa, é só chamar que a gente vem. Com certeza. Nos acompanhe nas redes sociais e também a rede social das Asas e Amigos.
Contraponto chega ao fim, esteja conosco. Forte abraço.